Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 até o 58. É um trecho longo, nós vamos lendo aqui devagar, mas fala sobre ressurreição, transformação e glorificação. Então, o texto bíblico, que é 1 Coríntios 15, de 35 até 58. Eu vou ler e os irmãos e irmãs podem acompanhar. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivente. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição. E se você observar bem aí na nossa revista, nós estamos falando sobre algo que não é tão simples assim. Nem todas as pessoas acreditam como acabamos de ler. Você já deve ter conversado com algumas pessoas. E vocês já devem entender até algumas doutrinas que existem hoje e que são diferentes do que nós acabamos de ler, não é? Semeia-se corpo corruptível, colhe-se corpo incorruptível. Vocês já conversaram com alguém sobre a ressurreição? Alguém que não pensa como você pensa, ou como você aprendeu, ou como você leu na Bíblia? Para algumas pessoas, até existe a possibilidade de voltar, né? Você semeia o corpo e aquele espírito volta em outra pessoa. Alguns dizem que pode voltar até num animal. Aí já começou a complicar, né? Porque aí os médicos veterinários vão ter muito mais trabalho, né? Calma que esse aqui era o Hilário. Você cuida bem dele aqui que, né? O espírito dele está aqui nesse animalzinho. É interessante que existem alguns lugares do mundo que até se referem às crianças como sem espírito, até uma certa idade. Temos um médico aqui, que já viajou o mundo inteiro. Você já ouviu essa maneira das pessoas falarem? Que Dr. Álvaro começou na pediatria e hoje está na ginecologia, né? Mas é interessante isso, né? Que a criança que morre, nem espírito tinha. É o que algumas pessoas falam. Até interessante que uma vez levei o Dr. Álvaro lá na faculdade para falar sobre fertilidade. E isso deve fazer uns 5 anos ou mais, né? E aí o Dr. Álvaro estava falando sobre quando começa a vida. Não é uma coisa tão simples assim, né? Quantas teorias nós temos de quando começa a vida? E estamos aqui com um especialista em fertilidade humana, até eu queria te ouvir aqui sobre isso, né? Quando que a vida começa, doutor? É interessante. Na verdade, o judeu messiânico crê na ressurreição. Agora, o judeu ortodoxo não crê na ressurreição, até por excesso de promessa. Ele já é filho da promessa, para ele a vida continua, e os judeus ortodoxos em alguns momentos acham que lá no céu vai ter um corpo corruptível como o que a gente tem por aqui. Interessante, né? E nós acabamos de ler, e na nossa lição fala-se sobre 3 palavras, que é interessante. Uma delas é ressurreição, transformação e glorificação. Quando nós participamos de um velório, todos nós participamos, né? É muito complicado a gente olhar para alguém e dizer assim, não, essa pessoa já está no céu, foi salva em Cristo Jesus. Por quê? Porque aquele que vai habitar a glória celeste é a pessoa que durante a vida usufruiu do momento de
de resposta ao amor de Deus e de livre-arbítrio para dizer: não, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí a outra pergunta que a gente precisa fazer é: quando é que começa o céu? Porque a gente acaba tendo que perguntar hoje, né? E o céu? Qual é o endereço? Onde fica o céu? Onde estão as pessoas que morreram? Quando a gente lê o Evangelho de João, o Senhor Jesus diz: eu vou preparar lugar para que onde eu estou, estejais vós também. 1 Tessalonicenses diz: não sejais ignorantes quanto aos que dormem. Até uma palavra nova, né? Não é os que morrem, são os que dormem. Por que será que é dito dormir e não morrer? Aí a outra pergunta, você disse bem, vai despertar um dia, né? Aí a pergunta é a seguinte: então, quando nós estamos lá no sepultamento de um ente querido, nós vamos sepultar aquela pessoa. A pessoa vai ficar lá com o espírito no cemitério até a volta de Cristo, até a glorificação final? Não. No livro de Eclesiastes diz que no momento da nossa partida, o corpo volta a ser pó e o espírito vai para Deus. É assim? É interessante, né? Porque naquela época das múmias, por que o povo fazia aquilo? Faz parte da sua pergunta, né? Porque de uma hora para outra, aquele mumificado poderia sair dali, daquele lugar, e recobrar a sua vida. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz assim: puxa, melhor é estar com Cristo do que estar aqui nesse corpo mortal. É melhor estar com Cristo. Nós caminhamos na direção da Nova Jerusalém, da Jerusalém celestial. Nós caminhamos para esse novo lugar, um lugar que é um novo horizonte para as nossas vidas. Eu queria ler com vocês Mateus 25. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 25. Sim, por isso que nós lemos, né? E as perguntas estão sendo feitas porque são perguntas que todos nós ouvimos, fazemos, e até esse momento que nós estamos juntos é o momento que nós elucidamos muitas dessas perguntas. E o texto é muito claro, né? O texto é muito claro. Não lança nenhuma sombra de dúvida. Mateus 25, de 31 a 46. Parece um texto muito longo, mas fala sobre o grande julgamento. Olha que interessante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede
e me desses de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e nós te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desses de comer. Tive sede e não me desses de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Olha que interessante. Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então o último versículo responde tudo, né? Irão estes para o castigo eterno. Estes quem? Hã? Uns fizeram, outros não fizeram. Uhum. Uhum. Não. É só o jeito de traduzir e de expressar, né? Interessante que quando a gente fala sobre ressurreição, transformação e glorificação, nós precisamos não somente ter essa visão de olhar para o futuro, mas nós temos um desafio de fazer uma retrospectiva. Qual caminho eu estou seguindo? Aqui em 2 momentos Jesus responde. Versículo 45. Então lhe responderá: em verdade vos digo, sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasses de fazer. A um pequenino do Senhor. E aí a gente lê lá no versículo 40, né? Que foi citado aqui pelo Ivo. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A palavra de Deus sempre traz um desafio para nós. A fé é teoria ou a fé envolve uma prática? No livro de Tiago fala muito sobre isso, não fala? Como que a gente vai saber quem é joio e quem é trigo? Lá na colheita não é tão fácil assim, né? Eu até não sabia muito desse negócio, mas a colheitadeira passa colhendo tudo, porque não dá para saber, é muito parecido. No Evangelho de Mateus, algumas pessoas chegam para Jesus e dizem: olha,
nós fizemos milagres no nome do Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, e Jesus diz o que para eles? Eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês, porque vocês fizeram coisas públicas, mas e lá no secreto? Entra no teu quarto em secreto e ore ao teu pai em secreto, e em secreto o teu pai te recompensará. Quando a gente fala sobre a vida do cristão, nós não estamos falando das obras que aparecem, que são manifestas e que às vezes nos trazem orgulho. Puxa, vamos olhar ali as pilastras da construção. A gente fala isso com orgulho, não fala? Uma igreja pequena, uma igreja com muitos desafios, começa a construir, a gente fica orgulhoso, fala, nossa, que coisa boa, e que Deus conceda-nos recursos para terminarmos tudo isso. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo uma obra grande para as próximas gerações. É a igreja de hoje que pensa no futuro. É um esforço que nós estamos fazendo hoje para alcançar outras pessoas. Por quê? Porque hoje nós contemplamos a misericórdia, a bênção e a glória do Senhor. Quando a gente faz essa oração do Pai Nosso, a gente diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quando a gente lê um texto de Romanos, que eu quero convidá-los, diz assim, nada pode me separar do amor de Deus. Eu trabalhei no hospital muitos anos, agora estou lá na faculdade, né, Sheila? A Sheila também trabalhou lá no hospital. E de vez em quando a gente via aquela maca passar, né? Até era uma maca sem colchão, já não precisava mais cuidar da coluna, mais de nada. Tinha um lençol, ia para o elevador lá, né? Era um elevador de serviço, descia para o necrotério. A gente via o rosto dos enfermeiros que estavam conduzindo aquele corpo, né? O que tinha ali? Não tinha mais nada. Era algo que ia ser decomposto com muita rapidez, não é? É rapidinho, né, tia? Também eu fiz a pergunta para a pessoa errada, mas eu acho que não dá para perguntar para nenhum aqui, né? Mas a senhora, como a moça da ciência aí, ó, né? Mas é interessante isso, né? Que a gente fica pensando um pouco sobre essa realidade, né? Quem eu sou? Se tem um lugar que a gente pode perceber quem a gente é lá no cemitério, não é? Eu agora estou ficando mais velho, quando eu vou fazer um ofício fúnebre, eu entro na crise. Assim, puxa vida, estou aqui diante da morte e antes eu nem pensava nela, porque eu era tão jovem que, ó, nem tinha morrido ainda. Agora não, agora quando eu vou no velório, às vezes fico conversando com algumas pessoas, um fala para o outro assim, e aí rapaz, quem vai ser o próximo? Você. Mas ninguém fala, eu, né? Velório é um lugar de umas conversas meio sem eira nem beira, né? Das piadas para o pessoal fugir do ambiente ali. Mas a palavra de Deus fala sobre urgência. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Quem está de pé, veja que não caia. Vamos ler Romanos capítulo 8, de 18 a 39. Olha que texto bíblico incrível. Então nós já vamos ler agora. Que bom. Romanos capítulo 8, de 18 a 39. Esse texto é um texto lindo. E já o título diz assim:
os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Ali está Marcos. O pessoal aí do computador, Romanos. O milagre aconteceu. Romanos 8, 18. Vamos ler. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? E aí a gente vai lá para o 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais perguntas são respondidas aqui, não são? Uhum. Uhum. Interessante, né? Na verdade, eu deixei por último para ler Romanos 8, de 26 ao 30. Por quê? Quando a gente fala sobre os sofrimentos do tempo presente, a gente vai para o versículo 31 e percebe que
que vai me separar do amor de Deus? Quando é que começou a vida eterna? Eu perguntei para o doutor Álvaro, quando é que começa a vida? Vocês viram quantas nuances? Nós temos o privilégio de ter um irmão aqui na igreja que é presidente da Sociedade Brasileira de Fertilidade Humana. É o doutor Álvaro, até 2026. É um dos médicos mais renomados do país nessa área. E eu converso muito com ele sobre essas coisas da ciência. E ele trabalha nessa área de fertilidade. E ele diz, olha, a gente tem que ter muito temor e tremor ao lidar com a ciência, porque a vida é de Deus. Nós podemos fazer os nossos movimentos científicos, mas é Deus quem dá. A bênção da gravidez, daquela irmã que está fazendo o tratamento lá, na família, tem um laboratório, tem um monte de recurso para ser utilizado, mas é Deus ali. E é interessante que ele no centro cirúrgico ora com as pacientes. E um tempo atrás, uma paciente falou que não queria que ele orasse. Ele perguntou, posso fazer uma oração? Não. Eu não acredito em Deus, eu acredito na ciência. Ele ficou intrigado com aquele negócio, né? Porque nunca tinha acontecido aquilo. E é interessante isso, né? Se a gente começa a estudar a ciência, quem que a gente vai encontrar? Deus, ué. Até aqui diz que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Romanos 8, 21. Interessante, né? A criação. Mas vamos ler Romanos 8, de 26 a 30. Olha que interessante. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Jesus apareceu para os discípulos, não apareceu? Ressurreto. Qual foi a reação dos discípulos? Teve um que foi muito sincero. Todos nós somos um pouquinho de Tomé, não somos? A gente não crê assim. Vamos falar sobre a providência, sobre a soberania de Deus. E é claro que tudo isso acontece a partir do trabalho de cada um de nós. Não é ficar lá esperando e falar assim, eu vou ficar aqui em casa, daqui 5 anos vai ter um diploma e eu já vou ser advogado. Não, você vai ter que estudar todo dia, desde que você se entende por gente, né? Temos os jovens adolescentes aqui, ó. O negócio não é fácil não, né? Todo dia. Vocês já estão de férias ainda não? Mas, nossa, já está passando a hora de ter férias, não está? Olha lá. O pai está lá assim, ó. Não. Dezembro. Puxa vida, né? Pensar que pai e mãe não tem férias nunca, né?
sempre cuidando da turma. A gente olha para uma realidade dessa e fica pensando assim: puxa, quem eu sou? Quem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que tem acontecido na minha vida? Eu tenho certeza da minha salvação, da minha glorificação, de que a morada para mim no céu, nas mansões celestiais. Até uma vez eu fui numa conferência missionária e o missionário que estava pregando disse: olha, tem gente hoje aqui que vai dar uma oferta para missões, mas a sua casa lá no céu está caindo, você não está mandando material para lá. E eu achei aquela coisa interessante, né? Falou: hoje você, ao dar uma oferta aqui, você vai colocar uma escora na parede para não cair a casa. Eu falei: nossa, mas então o negócio tá ruim mesmo, né? Não é assim que eu creio, estou citando alguma coisa que é até absurda, né? Mas é interessante que Tomé foi alguém que ouviu, e há pouco tempo eu até preguei sobre Tomé aqui na igreja, né? Tomé ouviu Jesus dizer alguma coisa para ele. O que foi que Jesus disse para Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa glorificação. Eu, quando morava lá em Londrina, há 30 anos atrás, fui pastor da segunda igreja lá. Eu fui num velório, e estavam lá vários pastores. E um dos pastores que falou me marcou muito, que foi o pastor Messias Anacleto. Acho que a maior parte de nós conhecemos, né? Já faleceu, né? E olha que interessante, ele no velório disse assim: vocês estão vendo esse barquinho aqui? Mencionando o caixão. Esse aqui é um barquinho. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: tem um rio e tem uma neblina muito grande, e nós vamos colocar o barquinho daqui a pouco nesse rio, quando for sepultar esse irmão. E o barquinho vai sumir na cerração, mas do outro lado, Jesus, os anjos estão esperando o barquinho chegar. E aí ele citou o texto bíblico que diz: você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do meu reino. Foi uma figura que ficou na minha mente. Acho que agora está na sua também, né? Daquele barquinho, né? Hoje, quando eu vou a um sepultamento, eu vou diferente. Porque se eu conheço aquela pessoa e eu sei da sua decisão por Jesus, eu sei que nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente vai num velório e a gente chora, porque é saudade do nosso coração. Mas para quem conhece a Jesus, o que muda? Continuamos na presença do Senhor. Nada vai me separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí a outra pergunta que surge é essa: e agora, lá, como que vai ser o meu corpo? Quem sabe? Também vai cair na mesma coisa que a tia Di disse, né? Ninguém voltou de lá para dizer. Pode, claro.
até a pergunta que é feita aqui em 1 Coríntios 15, no versículo 54 em diante, né? E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu acho isso tão bonito. No texto de Romanos, que nós acabamos de ler, que é um texto que nos ajuda muito, fala sobre a maneira como somos justificados, a maneira como somos cuidados por Deus. Romanos 8, versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Talvez você esteja perguntando aqui: será que eu vou conseguir a bênção de habitar as mansões celestiais? Será que eu vou ter méritos para entrar na glória celeste? Será que algum de nós poderia ter esse mérito, se não for o lavar regenerador do sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus? É interessante, né? Que a Bíblia fala muito sobre pecado, não fala? Para dizer sobre pessoas que estão distantes do Senhor, mas fala sobre glorificação, sobre santificação. Todos nós estamos nesse processo, não estamos? Buscando a santificação. E eu quero encerrar hoje lendo um dos trechos interessantes que nos fala sobre esse tema, que é 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Que foi o texto que nós já havíamos mencionado. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Estaremos
para sempre. Mas eu quero afirmar hoje que nós já estamos com o Senhor, não estamos? Nada pode me separar. E se não for encontrado por aqui, eu vou estar com Deus. O dia que vocês não me verem mais por aqui. Uma vez, eu vi um caminhão, e eu gosto de ler aquelas frases. Hoje os caminhões não têm mais aquelas frases antigas. E até teve um trabalho na USP, que era antigo, uma tese de mestrado sobre as frases de para-choque de caminhão. E no para-choque lá, aquela borracha traseira, estava escrito assim: se você não me ver por aqui, pode ter certeza que eu estou com Deus. E aquilo me levou a uma reflexão, né? Que esse corpo vai ficando mesmo precário. Mas no nosso coração, a esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu quero encerrar lendo este último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nosso trabalho é anunciar, é preparar o povo para o encontro com o Senhor. O nosso trabalho é desafiar pecadores a que se arrependam e busquem essa remissão de pecados no sangue do Cordeiro e possam viver nessa certeza da vida eterna. Quando que começou a vida eterna? Até alguns teólogos dizem que a vida eterna começa no momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. E aí, quando começa a vida eterna? Pois é, e eu não sei responder, ué. Quando que começa então? Antes da fundação do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes. Então, quando foi que começou? No amor de Deus por nós. Aleluia. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por bênçãos do Senhor na nossa vida. Ó Deus querido, muito obrigado pela reflexão na Tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz e é transformadora na nossa vida, na nossa história. Se conosco, Pai, nos abençoe e que possamos ter essa certeza da vida eterna e das mansões celestiais e que a cada instante possamos nos preocuparmos em uma vida de santificação. Obrigado por esta manhã, obrigado por esse tempo que passamos juntos. Leva-nos em paz e que a nossa vida seja para o Teu louvor. Que a maravilhosa graça no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, nosso Pai, a comunhão, o conforto, os dons do Santo Espírito do Senhor sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.